mais bacana disso tudo é essa participação no chat aqui. É muito gostoso de ler as mensagens de vocês. Fantástico. Leandro, você vai me ajudar bastante hoje, porque o assunto que eu vou trazer é um assunto que envolve a forma, a pedagogia, o formato com que as escolas estão usando para ensinar música. E eu não sei se é para ensinar música ou, em alguns casos, para afugentar. Então, vai ser interessante a participação de pessoas como você, Leandro, porque o que está acontecendo com o ensino musical é muito estranho. E a situação não é complicada só no Brasil, não. A situação é complicada no mundo inteiro. Salvo aquelas situações dos mecenas, daquele pessoal que gosta de estar envolvido com a cultura, os grandes concertos e as grandes apresentações de pianistas estão bem reduzidas, mas bem reduzidas mesmo. O acesso a esse tipo de informação sobre música erudita, sobre os temas, está bastante, mas bastante reduzido. Então, vai ser interessante, Leandro, você participar e fazer o seu comentário, a sua experiência com os alunos, principalmente depois de escutar o ponto de vista que a gente tem, que eu gostaria de passar, só para as pessoas refletirem um pouquinho sobre o assunto. Não esqueçam aquele joinha maravilhoso. E o mais importante dessa live é poder compartilhar com pessoas que estão dando aulas, que são pessoas que trabalham com a pedagogia musical, só para, né? De repente a pessoa escreve um ponto de vista, narra um ponto de vista que pode dar uma guinada nesse nosso pensamento com relação à música. Por enquanto, este é o perfil e é o que eu vou passar para vocês. Logicamente, minha gente, o segredo para tocar bem e ter intimidade com o piano. Qual é o objetivo mais importante para quem toca piano? O objetivo mais importante para quem toca piano é tocar com habilidade, tocar com fluidez e, principalmente, um item muito interessante, tocar com espontaneidade. Rita, registre bem o que a gente está falando aqui. Tocar com habilidade, tocar com fluidez e tocar com espontaneidade. Quando as pessoas vão se apresentar, vão tocar em público, na maioria das vezes há uma preocupação, como se todo mundo estivesse acompanhando o tempo de estudo que você estava dedicando àquela peça. Mas não é assim. A pessoa está ali, está vendo várias apresentações, ela não tem ideia. Portanto, tire essa atenção de que as pessoas vão entender nota por nota do que você está tocando. E deixe as coisas acontecerem. Nós vamos falar do relacionamento com Oscar Peterson, mas é uma coisa muito interessante numa das entrevistas que ele deu, daqueles programas americanos de entrevistas, de show ao vivo, aquela coisa maravilhosa que acontece nos Estados Unidos com artistas e músicos. Hoje, no Brasil, são raras essas apresentações. Mas o entrevistador perguntou para ele assim, mas escuta, um maravilhoso jeito que você toca. E você erra alguma vez? E a resposta dele foi assim,
Eu erro sempre. Mas a gente dá aquele jeitinho para tentar consertar as coisas no meio do caminho para que ninguém perceba que a gente errou. Então, Rita, ó, tá ali mais uma dica interessante que eu já tinha até comentado com você. Não imagine que as pessoas que estão te escutando têm ideia do compasso 73, daquela passagem do trinado, da nota que você tocou para ficar com uma breve, semibreve. As pessoas estão ali se divertindo. Você é que tem que trazer a habilidade, a fluidez e a espontaneidade. Isso é fácil de entender, é simples. E a pergunta fica, mas então por que as pessoas não conseguem essa fluidez, essa espontaneidade quando tocam piano? Você está aí, Leandro? Pode responder. Quem puder responder, Adriana, está ali a Adriana, que tem uma vasta experiência, está numa dedicação maravilhosa, não só de solar o piano, de tocar os temas só para o piano, mas também de cantar, o acompanhamento, né? E é uma característica muito inteligente, muito bacana. Eu, por exemplo, quando vou acompanhar alguém, fico mais perdido que cego em tiroteio. Então, a Adriana tem esse perfil também. Adriana, você sente essa questão quando vai tocar em público, que há uma preocupação com acertos, com erros, com compasso, dá um medo de tocar em público, e muitas vezes as pessoas procuram evitar, né? Vamos ver daí. Nervoso trava tudo, é isso mesmo. Exatamente, Sônia. Quando a gente quer, nada atrapalha. Por isso eu falo, essa questão da fluidez, da espontaneidade é extremamente importante. Você já se dedicou, já estudou, já tem a música na cabeça. É só dar aquela continuidade. Errou uma nota, passa para o compasso seguinte, vai atropelando o tema e faz de conta que é um arranjo novo que você fez. E está tudo simples. Falta de intimidade com a melodia. Estranha o piano. É exatamente. Olha o Leandro aí. Quando você coloca a teoria musical na frente da experiência real do aluno, esse é o grande problema. E eu já vou comentar sobre isso, hein, Leandro? Eu vou fazer um comentário com relação a essa questão da teoria, solfejo, de toda essa metodologia que existe para a música, e eu sei que você usa e aplica muito bem, porque as gravações que a gente ouve dos teus alunos são muito bonitas, a maioria deles já com uma boa espontaneidade. Eu vou fazer esse comentário só para as pessoas perceberem como é interessante um novo ponto de vista, uma nova forma de enxergar o formato do aprendizado musical. Vamos ver, foi esse? Exatamente. Passa para outro compasso. Perfeito, Rita. Nada disso, Slay. Então, você vai escutando o que a gente vai falando para encerrar esse bloqueio, essa timidez com relação ao público. Porque, afinal de contas, você aprende piano para quê? Você aprende piano para encantar as pessoas ao seu redor. Esse é o principal objetivo. Por isso a gente está falando da habilidade, da fluidez, da espontaneidade. Eu percebo esse problema não somente com pessoas que estão aprendendo piano, mas, sobretudo, com os bons amigos profissionais que vivem da música. Cada vez que vão se apresentar é uma dor de cabeça. Eu tinha um grupo de amigos lá em Belo Horizonte, quando eu trabalhei lá em Belo Horizonte, que era muito bacana, a maioria deles eram professores da Universidade Federal, UFMG, a parte de música, né? Então, músicos excepcionais, concertistas, etc. Mas cada vez que a gente fazia aquela tertúlia, aquela reunião,
E aí dizia assim, agora toca você, não tocava. Agora toca você, não tocava. O único que tocava era que não tinha ligação nenhuma com música e com partitura. Era o único. Você estava lá e acabou. O meu negócio é tocar piano. O piano é um encanto. Por si só, uma nota no piano já é um negócio extraordinário. Portanto, a grande maioria das pessoas que são, entre aspas, profissionais, tem essa questão, como se todo mundo conhecesse compasso por compasso da música que a pessoa vai tocar. Eu dou aula para criança e ensino uma forma lúdica, perfeito, trabalhando o ouvido e fazendo relações com os sons dos acordes juntos com a melodia. Foge exatamente do tradicional, que é o que eu vou comentar, Leandro. Exatamente isso. É uma forma de você atrair sem criar uma matemática, como se a música fosse uma ciência. Eu vejo, tive a oportunidade de acompanhar boa parte das escolas, um trabalho que eu fiz para o Ministério da Educação em 2014. De norte a sul do Brasil, eu visitei universidades, escolas de música, para saber por que a situação da música, do aprendizado musical, estava tão atrasado, tão fora da realidade. E a conclusão que a gente chega é exatamente isso. Em primeiro lugar, nada de lúdico, não só para crianças, mas para os adultos também. Não há nada. É uma ciência aplicada à música. E aí, realmente, o Leandro tem razão. Esse formato lúdico, eu vejo, por exemplo, tomara que a Uzilene entre ali também, ela tem uma série de instrumentos musicais para atrair as crianças, principalmente as crianças mesmo, aquelas de 1, 2, 3, 4, 5 anos, atrair as crianças para a sonoridade, para o som, para que a música se transforme numa coisa próxima, íntima, né? Perfeito. O que é que está faltando, então, no ensino musical que não preenche a lacuna da espontaneidade? Eu tive a oportunidade de conhecer bons concertistas no mundo inteiro. E todos eles, vamos lá, 98% deles são metódicos e sistemáticos da realidade experimentável. Parece que só funcionam porque houve uma dedicação absurda de 6 a 8 horas por dia, aplicada a um conjunto de temas e partituras e conhecimentos, e que isso se transformou na profissão da pessoa. Mas se sentir espontâneo, se sentir à vontade, é muito difícil. Eu vi a Sônia tem colocado alguns gênios, né? Algumas pessoas que têm uma habilidade espetacular nesses grupos do Facebook ali, e que são maravilhosos. É interessante observar Arthur Rubinstein, que a vida inteira tocou metódica e sistematicamente todos aqueles temas maravilhosos, principalmente de Chopin. Ele provavelmente foi um dos maiores intérpretes de Chopin. Mas o interessante é observar a tranquilidade, a fluidez, a habilidade com que ele encara um tema que ele já tocou milhares de vezes, como se aquilo fosse a primeira vez. Então, é raro encontrar em concertistas esse perfil. Eu fiz uma brincadeira, coloquei um vídeo essa semana, o Christian Boudou e eu, ele é um pianista extraordinário, provavelmente vai se transformar num dos maiores pianistas do mundo. Mas o interessante do Christian Boudou é que ele tem uma sensibilidade, uma fluidez, uma espontaneidade, um desejo de tocar piano fora do comum.
Se pudesse, ele ficava o dia inteiro no piano. Então, é interessante observar que, mesmo no meio artístico sério dos concertistas, são raros os profissionais que são espontâneos. Sofrem, muitas vezes tem algum tipo de dependência, não vou nem entrar nessa parte de dependência. E conheci muitos, mas muitos, não é contar na mão, vários, que entraram em depressão profunda e alguns deles chegaram até a se suicidar. Então, esse caminho não é o caminho da música. Esse não é o lado da música que é interessante a gente explorar. O Leandro está comentando, vamos ver aqui, dá uma paradinha. Eu toco todos os dias em vários lugares diferentes e as pessoas me perguntam como tenho tantas músicas decoradas. A música é uma ciência exata, por isso tem os melhores músicos que eu conheço foram autodidatas, exatamente isso, e foram aprender a teoria muito depois. É o exemplo que eu vou comentar, vou chegar, você está até antecipando o que eu vou comentar, Leandro. Grande irmão Edson, eu sei que você está aí, já no começo até escrevi para você ali, irmão. Sim, os melhores pianistas foram os autodidatas, exatamente. Gostaria muito de tocar em público, mas fico travado até para gravar alguma melodia. Mas não. Você vai escutar, Maria do Carmo. Você vai escutar o que a gente tem para dizer e você vai mudar o seu modo de pensar em música. Aliás, tudo que a gente já está falando, tudo que o Leandro já tem comentado, já está entrando de acordo com aquilo que a gente quer explicar para vocês. Já vou chegar em detalhes que aconteceram comigo que são fantásticos e que tornaram essa questão de tocar, conhecendo ou não conhecendo o tema, fazendo ou não um arranhar de melodias ali, maravilhoso, porque o som do piano é encantador, né? O Leandro, por exemplo, ele atravessa a grande dificuldade de enfrentar diversos tipos de piano todos os dias. Toca piano, um Pleyel, um Fritz Dober, um Gavot, eu não lembro bem quais são, mas eu acho que são esses que o Leandro está tocando. É complicado, porque cada um tem uma pegada, cada um tem uma forma de conversar com você. Para mim, por exemplo, é interessante. Eu, quando experimento um piano, não interessa a marca, nada, tem que haver uma afinidade com o piano. Tem que haver afinidade. O que a Rita diz? Sim, não é o caminho. A música é muito mais do que está na partitura. Principalmente a interpretação. Acertou em cheio, Rita. Por isso, agora você vai estudar para você se sentir alegre, feliz em tocar para as pessoas. Errou, passa para o compasso seguinte. Ponto final. E nem olha para elas, né? Para não dar aquela deixa de que deu uma pisada de bola aí. Então, essa lacuna que não é preenchida é óbvia. Falta de destreza. Veja bem o que acontece. A pessoa conhece a partitura de cabo a rabo, mas a destreza, aquela segurança com relação à partitura e ao tema, falham. E aí a pessoa vai se apresentar, ou não se apresenta, ou começa e já levanta e diz, não lembro mais. Não estou preparado. Exatamente, Leandro. Hermeto Pascoal, Aaron Gardner, exatamente, Dominguinho, toda essa turma maravilhosa começou assim, é o que nós vamos comentar. Mas como assim falta de destreza? A grande maioria das pessoas se apega a uma informação musical, um conhecimento musical específico e seguem esse parâmetro sempre. Ficam sempre naquele mesmo perfil. Não dão margem para o novo, para as novas interpretações,
aquilo que a gente sempre comenta como simples é sinônimo do verdadeiro. O mais interessante é observar que a grande maioria dos profissionais tem como referência temas de uma complexidade invejável, como se isso fosse proporcionar a habilidade musical. Esse é um grave pensamento de quem está estudando e preparando o repertório para tocar. Eu que acompanho a Sala São Paulo, aqui em São Paulo, Sala São Paulo em São Paulo, boa. Vejo que a escolha do repertório, em algumas vezes, é desastrosa. Tem repertório que não tem condições de você ficar escutando. Aquilo é repertório para músico escutar, para discutir dodecafonia, qualquer coisa fora do normal, daquilo que o público consegue entender. Mais uma vez eu vou repetir: o simples é sinônimo do verdadeiro. Simples é sinônimo do verdadeiro. E eu vou dar uma olhadinha novamente aqui que o pessoal está comentando, porque é interessante essa interação, né? Os meninos, gostaria muito, não é o caminho. A música é muito mais do que está na partitura. Perfeito. Leandro, César Camargo, é isso ali, é a turma que já está. Vamos continuar, então. A comunicação musical, ela não acontece com você e seus pares, com aquelas pessoas que estão, seu professor, seus colegas de conservatório ou de escola, ou as pessoas que são músicos que estão ligados a você. A comunicação musical, não esqueçam disso, ela acontece entre você e as pessoas que apreciam o seu trabalho. Gosto de ver, por exemplo, a Adriana cantando, e exatamente porque ela canta os temas que ela gosta, são temas complexos. Eu vi ela cantando Beatriz e se acompanhando. O Leandro pode dizer como é complicado você entrar num tema como esse, cantar, tocar ao mesmo tempo. Eu já não faço isso. E outro detalhe, se eu começo a cantar, eu sempre pergunto, é para cantar? Sim. Quantas saídas de emergência tem? Porque se tiver só uma, eu não canto, porque vai dar problema de fuga da plateia, e aí é morte na certa. Né? Lembra daquela conversa do nosso amigo Chacrinha? Quem não se comunica, se trumbica. E é exatamente isso que está acontecendo com a boa maioria dos colegas, que tropeçam nas mazelas do conhecimento inseguro, que cansa o ouvido dos apreciadores. É uma das coisas que eu sempre comentava. Cada vez que eu tocava em restaurante, eu percebia os colegas que tocavam em restaurantes, bares, na minha época que eu comecei, começo da década de 80, era interessante porque todo bom ambiente tinha um piano. E aí sempre tinha os músicos lá. Mas você percebia que os colegas ficavam tocando num estilo do começo ao fim da apresentação, ou seja, não havia uma variação. Cansava o ouvido. Então, o cara que sentava do lado do piano sempre dizia, peça para o cara baixar o volume ali. E é lógico que o cara ficava chateadinho. É lógico. Você está tocando, Gadió, abaixa o volume aí, está muito alto. Você não quer que isso aconteça. Parece que as pessoas não estão gostando, mas na verdade é que quando você está tocando por um público, por exemplo, num restaurante, numa churrascaria, etc., se você mantiver o carro andando sempre na mesma velocidade, as pessoas nem vão perceber que tem música ao vivo. Então, o que eu fazia? Eu, primeiro, nunca tocava uma música atrás da outra. Esqueça. Era sempre aquela paradinha. Segundo, se eu toquei um tema harmonizando em melodia e tal, eu passava próximo tema
para uma linha de contrabaixo bem clara e uma melodia bem cristalina. E assim, cada tema eu chamava a atenção das pessoas. Ó, ele está tocando a música que, do nosso casamento. Ó, essa aqui é tal. Pô. Isso chama atenção. Se você toca sempre do mesmo jeito, com a mesma linha de interpretação, aquilo acaba se mesclando ao ambiente. Então, é interessante quando vocês, pessoas que vão fazer apresentação em público, etc., que se preocupem com a dinâmica do espetáculo. Você vai começar com um tema abafador, tá cheio de coisa. Daí você dá aquela acalmadinha, daí você traz um tema para levantar todo mundo. Aí você diz, agora vai todo mundo chorar. Então, é assim que você tem que lidar. Então, eu tive a oportunidade, numa dessas viagens, de conhecer o Oscar Peterson, e tive 2 semanas, o pessoal já ouviu essa conversa, estudando com ele. Nova York e Boston. Boston era Berkeley, era onde tinha o curso de harmonia e improviso. 2 semanas com ele, o mestre, né? Aliás, foi exatamente nessa oportunidade que eu decidia que eu ia me dedicar à música de elevador. Leandro, não fica chateado. Que eu ia me dedicar à música de elevador. O grau de complexidade do jazz é absurdamente grande. Você tem que ficar estudando horas a fio. Eu não tenho roupa para ficar estudando 6, 7 horas por dia. Não vai. Então, eu escolhi as músicas de elevador e acabou, e está tudo certo. Foi um grande encontro com o nosso amigo. Mas isso é outra história. O que me chamou a atenção nos Oscar Peterson, isso que eu gostaria de frisar, foi a simplicidade com que ele sempre apresenta o tema. Ele vai tocar Autumn Leaves. Autumn Leaves é Autumn Leaves. Ele pega e começa o tema. Claro, com aquela destreza que ele tem. Mas é claro, você percebe de longe, é Autumn Leaves. Sem nenhum tipo de interpretação maluca, sem divisão estranha, sem nada. Ele toca o teminha. Daí, quando você percebe o tema e se encanta com ele, toda mudança, todo improviso vem com naturalidade. Não é isso, Leandro? Vamos lá, estou vendo aqui o que o Leandro escreveu. Se eu pudesse dar um conselho, eu diria, para aprender música, fuja dos métodos tradicionais e procure um professor que toque espontaneamente, pois a música é uma forma de comunicação. Exatamente o que nós estamos falando. A Rita, isso é importantíssimo, a comunicação é com quem gosta de ver você tocar, exatamente. Precisamos observar quem gosta de ouvir, o público-alvo. Não música de elevador, mas para ouvir e sonhar. Gostei. Vamos lá, então. Música para ouvir e sonhar. Não música de elevador, mas é o chavão que eu uso sempre. Não podemos nos esquecer que Louis Armstrong, jazz é a forma como eu acho que a melodia deve ser tocada. Perfeito. Vamos continuar. Portanto, tema, clareza, divisão simples, harmonia clara e na sequência, aí está o Leandro, a sua habilidade, a sua destreza e versatilidade em improvisar, viajar na harmonia, viajar no tema. Mas, se você quiser, nos primeiros itens, parar ali nos primeiros itens, pode? É claro que pode. Não há necessidade de você ser um cara como o Leandro, que tem uma facilidade de improviso fantástica. Se você quiser tocar só o tema, por exemplo, como eu faço, é lógico. As pessoas vão se identificar com a música, por exemplo, que eu citei, Autumn Leaves, e se encantar com o tema. Então, foi assim que aconteceu, e aí o Leandro está junto comigo. Foi assim que aconteceu com Carmen Cavallaro,
Mantovani Orquestra, Paul Morreat. É assim que está acontecendo com o André Rieu. É assim que está acontecendo comigo também. Entende? Eu vou tocar a melodia, o tema que todo mundo se identifica, quer e maravilha. E vou criar o meu jeito de fazer essa comunicação. Entende? E pronto! Isso significa que a minha destreza vai entrar e vai chegar em consonância e vai chegar ao encontro daquilo que as pessoas querem escutar. Simples assim. Então, eu não tenho a pretensão de me comparar com nenhum desses artistas, nem de coisa e tal, mesmo porque eu não estou competindo com ninguém e ninguém no mundo, então, pode competir comigo. Mas tenho a segurança de ser ouvido pela minha turma, pelas pessoas que gostam do meu estilo, e em contrapartida, as pessoas adoram o que a gente faz, o que a gente produz. Muitas vezes, no meio do burburinho do shopping center, você está ali, eu lembro muito, aconteceu isso na época de Yamaha, a gente fazia um evento chamado Play Now, você estava ali no meio do shopping, e aí aparece alguém e diz assim, escute, você sabe tocar tal música? Pô, claro, sei tocar tal música, assim. Então, vou lá. Só que eu vou tocar música, mas não pode chorar, hein? E aí você começa, se você fala essa pessoa, não pode chorar, hein? Como vocês sabem que eu faço. A reação da pessoa de cara, quando começa a escutar a música, é de emoção. E boa parte delas começam a chorar mesmo. Veja como está feita a comunicação. Veja como é lindo. Por exemplo, estamos com o Leandro aqui, que o Leandro está acompanhando bem aquilo que a gente está comentando, principalmente porque ele, além de professor, tem uma metodologia boa, está tocando em diversos tipos de restaurantes com públicos diferentes. Né? Não podemos. A Slay. Ô, Marilza, boa noite. Seja muito bem-vinda e traga a sua opinião também. Olha o Leandro aí, Richard Kleiderman. É interessante esse negócio. Eu comecei a tocar piano, Leandro, na época que o Richard Kleider estava começando, década de 80, etc. Então, a música que mais me chamou a atenção e que me fez começar a tocar piano foi a música do Elton John, Song for Guy. Aqueles dois pianos em oitavas, eu já percebi que tinha alguma coisa na gravação que estava fenomenal. Eram os dois pianos em oitavas diferentes. Só que na época não tinha tecnologia, o cara tinha que tocar na mão os dois pianos separadamente e juntava para ficar aquele efeito fantástico. Aliás, Song for Guy é a única música que o Elton John fez uma letra, que são aquela frasezinha lá que ele fala, a vida tem importância, a vida é passageira, eu não lembro bem qual é a frase que ele fala em inglês ali, né? Mas foi a única música que ele escreveu, digamos assim, a única letra que ele escreveu das músicas dele. E é interessante observar que isso me chamou a atenção, aquele piano. Depois tinha o Silvetti tocando aquele tema chamado Piano. E aí tinha o Richard Kleiderman, e aí tinha exatamente isso, Leandro. Aquela turma toda. Pô, a gente foi atraindo, sabe de uma coisa? Vou tocar ali, não tem conversa não. E comecei a tocar exatamente assim. Então, Osley, obrigado, gostei dessa. Eu também adoro todas essas músicas, né? Bem-vinda, nossa amiga Marilza Inês. Boa noite a todos. Pedro, seja muito bem-vindo. Traga a sua opinião também, Pedro. Nós estamos falando sobre ensino musical, sobre fluidez, sobre habilidade, sobre espontaneidade em tocar. Vamos ver mais aqui. Tocar, todo mundo toca. O difícil é tocar o coração das pessoas. Exatamente. Não é o mestre, você também é, Leandro. O tocar o coração das pessoas. O que acontece, por exemplo, com a gente
num ambiente, como eu comentei, de shopping center, que absolutamente tem nada a ver com a apresentação, aquela bagunça toda, de gente para lá e para cá, e alguém de algodão doce, a criança indo com o carrinho, papá. A pessoa pede uma música e se emociona ali naquele ambiente. Isso é de um valor espetacular. Você entende? Os pedidos, Leandro, que você deve receber, e aí você toca o tema que a pessoa pediu. Caramba! As pessoas ficam extremamente emocionadas. A turma está firme, chegando, alegre e retumbante. Você disse tudo, Leandro. O importante é tocar o coração das pessoas. Exatamente isso. A Sônia tem colocado um elenco de... Não consigo ver todos, né, Sônia? Mas o elenco de concertistas que você está colocando ali nas redes sociais é fantástico, hein? Tchau na vida. Só escolha ultra impressionante, né? Pedro, olá, estou assistindo, sou fã desse... muita alegria! Tecla Center, estamos voltando aqui. Daqui uns dias nós vamos voltar com o meu amigo Cleberson Mendes, o maestro Pacheco. My Way, Marilza, perfeito, esse é um tema lindo. Maria do Carmo, obrigado, que bacana. Vamos continuar, minha gente. Está feita a comunicação. E a comunicação musical, de forma simples, verdadeira, comunicação sem aspas, sem parênteses, comunicação sem asteriscos, sem notas de pé de página, aquela comunicação que a pessoa sente na hora ali. Pediu uma música, My Way, como falou ali a Marilza, né? Acho que foi. Toca o My Way, as pessoas ficam encantadas, se emocionam. Em algum lugar do passado. Esses temas do Ennio Morricone, por exemplo, são maravilhosos. Michel Legrand, The Windmills of Your Mind. O que eu tenho de histórias para contar para vocês com relação a essa música, tema do filme Crown Magnífico, The Windmills of Your Mind. Além de ser uma música, Leandro, perceba a criatividade do Michel Legrand. Esse tipo de gente não poderia morrer. Essa que é a verdade. Mas, veja bem, The Windmills of Your Mind, quer dizer, os moinhos da sua mente, aquela corrente passando. E você percebe que nas notas que você está tocando, parece um moinho girando. O cara é de uma criatividade. Ele trabalha. Essa sequência vai seguir exatamente como fazia Beethoven. Pá, 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 pá. Genial essas coisas. Então você percebe a energia da música já no próprio tema. Ele por si só fala. Esse pessoal é fantástico, né? Olha o meu amigo Carlos chegando. Agora nós vamos entrar mais uma também. É exatamente isso, Leandro. O jazz tem essa maravilha, né, do improviso, de você trazer a sua identidade, a sua forma de tocar. O que está acontecendo hoje, Leandro, e você vai concordar comigo, é que a grande maioria das pessoas que estão improvisando o decoreba, aquele caminho que todo mundo percorre. Eu adorava, todo mundo, quem conhece o Oscar Peterson, lógico, vai amar. A técnica que ele conseguiu desenvolver através da música erudita fazia com que ele tivesse uma habilidade, a destreza que eu comentei, de tal forma que os improvisos fluíam de uma forma muito natural. É claro que sempre com aquela magia secreta que cada um tem dos seus segredinhos. Isso é natural, o Leandro tem, Oscar Peterson tinha, todos esses grandes compositores, Bill Evans, são pessoas que têm essa malícia
sabe? Esse segredinho, da onde ele tira essa essência para improviso. Mas é espetacular quando você vê e sente a intimidade de cada um improvisando. Vamos continuar, minha atenção. Carlos chegando. Boa noite, pessoal. Ótima live, muita alegria. My Way é a mais pedida. Sabe que no meu tempo, Leandro, a mais pedida em primeiríssimo lugar era New York, New York. A segunda música mais pedida era Fascinação. A terceira música mais pedida era a música que você comentou ali, do Richard Clayderman, Balada para Adeline. A quarta música, por incrível, estava no auge, ainda estava ainda forte na década de 80, era El Dia que Me Quieras. E aí começava a vir, então, My Way, todos esses temas, Fly Me to the Moon, essas coisas maravilhosas que a gente adora. Trabalhar a percepção musical, nós já vamos comentar, Rita, hein? Sem dúvida nenhuma. Ele desenvolveu técnica a serviço da música. Hoje as pessoas tocam solos para impressionar e não para emocionar. Exatamente. Tá uma fritação que eu não consigo entender. Sério mesmo. Então, não me convide para essa festa que eu não tenho roupa para isso, né? Eu vi um menininho, e acompanho ele já há muito tempo, Leandro. Não sei se você já ouviu falar. Joy Alexander. É um rapaz da Indonésia, eu acho que ele é. Filipinas, não, é Filipinas. Esse menino, com 12 anos, tocava Thelonious Monk. Quer dizer, era um fenômeno, já pela própria escolha de músicas que ele gostava. Agora, o improviso desse menino, se alguém puder, vale a pena pesquisar no YouTube. Joy Alexander. É claro que esse não é o nome dele, né? Porque os nomes lá das Filipinas é tudo esquisito. Mas a adaptação que ele colocou foi exatamente essa, né? Joy Alexander. A improvisação, a habilidade e a destreza dele, as mãos, a colocação das mãos. Eu sempre lembro do Leandro. As mãos deles trilhando as teclas é muito bonito de ver. Vamos continuar, minha gente, ali. Fritação, tô fora. Músicas lindíssimas que hoje em dia só estão em nossas mentes e nos nossos corações, por incrível que pareça. Antigamente você tinha um tema que você tocava, por exemplo, como Fly Me to the Moon, e entrava num improviso, Leandro, com essa magia dele. Todo mundo sabia, gostava, ia lá, e que pô, a coisa explodia. Hoje ninguém mais tem ideia que seja um troço desse. É até absurdo a gente comentar, né? Mas essa é a nossa realidade. Vamos continuar, minha gente. As pessoas estão percebendo que somente o conhecimento musical, regras, teorias, a gramática da música não resolve. O que resolve é a espontaneidade. Principalmente espontaneidade em interpretar os textos. Depois de sugerir que uma boa forma de adquirir a habilidade musical é ser simples, eu vou explorar um caminho um pouco mais complexo. Não que o formato do que eu vou comentar seja difícil de entender, mas porque as pessoas que convivem com o ensino de música acreditam piamente nas regras complexas, todas aquelas regras que estruturam os fundamentos da música. Você e eu, todos vocês, sabemos que essas regras são simples. São muito simples. Você entender um pentagrama é simples, você entender a campo de harmonia é simples, mas para quem está fora, o leigo, para os iniciantes, para as pessoas que somente leem partitura, esse tipo de conhecimento é difícil de entender. Então, a minha próxima proposta para adquirir habilidade musical é abandonar, no primeiro passo,
toda essa estrutura, todo esse conhecimento, toda essa teoria musical. Esqueça tudo isso. Passe a viajar pelos temas sem a necessidade de regras, de matemática. Seja simples. Toque o que vem no seu coração. Toque o que você lembrar. Não lembrou, passe para outro tema. Aliás, é exatamente isso que eu faço com a minha turma, que são os meus alunos, entre aspas, né? Todos são executivos, têm funções complexas, difíceis dia a dia, e a música é uma forma de desopilar. A intenção é exatamente essa. Sente e toque. Tocar o quê? Interessa. Te vira. Interessa. Ah, mas eu lembro de uma melodia assim, tá lindo. No começo, você vai dar algumas risadas ao fazer esse tipo de brincadeira. E vai acreditar que não tem capacidade para criar nenhum tipo de interpretação. Entretanto, a partir do momento em que você soltar, se sentir próximo à melodia, à harmonia e principalmente à pulsação da música, tudo vai ficando mais claro. Não use regras, só toque. Não use regras, toque. Quem está aqui me escutando, mesmo os mestres que estão aqui comigo, toque. Só. Tem umas passagens, eu vou comentar. Não use teoria, não tente relacionar nada com a matemática musical. Use somente o seu ouvido, o seu coração, a sua percepção, a forma com que você encara toda essa história que envolve a música, todo esse conjunto de conhecimentos que envolve música. Quando eu trabalhei com restaurante, em navio, aquela coisa toda, porque a música me deu oportunidade de conhecer o mundo, e isso foi para mim, é para mim gratificante. Quando eu trabalhei em restaurante, eu colocava sempre um bilhetinho nas mesas com, claro, quando você está num navio, por exemplo, você está indo em locais com linguagem totalmente diferente, China, Índia, a Indonésia, etc. Então, eu colocava assim, sempre em inglês e na língua da parada do navio, digamos assim, né? onde ia pegar a nova turma, os árabes, ou sei lá eu quem que fosse. Então, eu colocava assim, o bilhete é qual é a sua música qual a música de sua preferência e duas linhazinhas. Era um papelzinho que o comandante sempre adorava esse papelzinho. Aliás, eu fui contratado para tocar no cassino, e ele me passou para o cassino e para o restaurante do comandante lá, que era uma coisa maravilhosa. Imagina um hotel 5 estrelas, 6 estrelas, 7 estrelas. A minha alimentação nesses lugares era uma coisa fora do comum. Aliás, aprendi muito em termos de nutrição e alimentação com essas experiências, né? Hotéis maravilhosos, restaurantes maravilhosos. Isso é fora do comum. 2 linhas, 2 sugestões e pronto. Estava feito o elo com o cliente. Mas o desafio estava lançado, né? As músicas que a gente conhece aqui no Brasil, elas têm um perfil, né? Não são as mesmas músicas pedidas, por exemplo, em outros pontos do planeta, principalmente lá no Oriente, né? Oriente Médio, principalmente, tem um estilo musical muito complicado. Então, quando eu vi algum pedido que eu não conhecia a música, na hora que a gente parava com o navio, eu descia e comprava um cassete, era cassete mesmo, com aquele gravadorzinho que se levava embaixo do braço, a pilha, né? E aí tentava tirar as músicas para, né? Na noite seguinte, todo mundo ia parar lá no restaurante mesmo, tocar o tema. Estou falando década de 80, né? Milênio passado. A mais das vezes eu não conseguia entender as músicas, não conseguia entender. Então, o que eu fazia? Eu pegava, escutava a melodia,
Pense bem, você está na Índia, na Oceania, na China, no Japão, o cara te pede uma música, você vai lá, escuta, não consegue pegar ideia nenhuma. Imagina a música oriental. Então, o que eu fazia? Eu pegava, escutava o tema e tirava a melodia. Aí, o que eu fazia? Eu tirava a melodia e muitas vezes eu ia tocar o tema que o cara pediu só fazendo o solo. Ou então, numa das coisas que eu descobri que são muito bacanas e que dá muito resultado, tocar a melodia na região grave do piano, com a mão esquerda. Como eu sou ambidestro, tenho facilidade de fazer a mão esquerda trilhar a melodia sem dor de cabeça. Essa questão de você tocar só a melodia nos graves é espetacular, porque a vibração do piano nas notas graves, ela atinge exatamente o abdômen das pessoas. Atingindo o abdômen é o cérebro principal. A gente tem dois cérebros, não podemos esquecer. A gente tem o cérebro aqui, que atrapalha, esse aqui incomoda bastante, e esse daqui que é o verdadeiro. Esse aqui não tem erro. Quando você toma um susto, é ele quem fala primeiro. Esse aqui vem depois. Então, a vibração da região grave do piano, ela envolve esse espaço aqui. Podem reparar, quando vocês vão assistir um filme de terror, um filme de tensão, qualquer coisa, o que é que está no fundo? O grave. Sempre tem um som grave tocando. E aí, tocando a melodia na mão esquerda, aquilo chamava a atenção do cara, tipo, oh, tá tocando a minha música. E aí, sabe como é que é, né? As pessoas ficavam encantadas. Somente a melodia já era suficiente para encantar o cliente e criar um elo musical, um elo de almas muito forte, muito seguro. E por que não dizer muito rentável? Porque realmente, quando você está num ambiente como esse, você consegue levantar umas caixinhas muito interessantes, né? Hoje eu acho que nem tem mais isso, né? Mas naquela época era muito interessante. Você tocava a música do cara que lembrava o casamento dele, ou sei lá o quê, o cara, mas ele chegava lá e com 100 doleta. Era uma maravilha. Vamos ver as perguntas do pessoal aqui. Você sempre passou isso para mim? Exatamente. Exatamente, Rita. Perfeito, Adriana. Eu tenho tentado fazer isso, tocar com o coração. Simplesmente tocar. E aí é aquela história que eu comentei. Quando você começa, dá muito erro, dá muita confusão, é uma experiência diferente. Então, dê risada, divirta-se. E depois, com calma, com a destreza, você naturalmente vai encontrando o equilíbrio entre tocar, cantar e envolver com melodias. No começo, quando você pega uma melodia difícil, um tema difícil, parece impossível. Quando você já está dominando, você diz, é comigo mesmo. E essa é a maravilha. Tá ali o Vitor. Boa noite, professor. É um prazer poder ouvi-lo. Eu também acredito na liberdade musical. A teoria veio para ajudar. É o que nós já vamos comentar. Ninguém está falando para esquecer. O Leandro já entendeu a mensagem. O objetivo é um só. Para mim, e nós já vamos chegar a essa conclusão. Teoria, tudo tem seu valor no momento certo. Na hora certa. O Vitor, boa noite, Vitor. Seja bem-vindo, que bacana estar participando. Cante as melodias, memorize. Olha, uma bela dica ali, ó. Eu não fazia isso de cantar, porque senão o pessoal saía correndo ali. Mas as pessoas têm uma. Cante as melodias, memorize, interiorize a música, coloque as melodias no coração. Exatamente isso. Por isso que o Leandro eu sempre falo, é o nosso guru das teclas. É bonito de ver o Leandro, quem puder, Instagram ele está sempre colocando, ele tocando. É bonito de ver as mãos caminhando sobre as teclas. O Leandro desenvolveu uma habilidade, uma destreza de caminhar nas teclas,
Parece a coisa mais fácil do mundo. É impressionante de ver. Delicadíssimo, delicadíssimo. Eu tenho que pegar e ouvir o Leandro ao vivo muito pouco tempo. Vou ter que começar a pegar meu helicóptero, que está com problema no turbo, e ajustar ele para poder ir lá para Campos do Jordão e escutar o Leandro maravilhosamente bem. A Adriana, se imagina, ela está ali tocando, fazendo frase e cantando junto, que coisa bonita isso. Então, essas coisas dão satisfação, dão alegria, né? Sônia, muito importante é sempre cantar a melodia quando estiver tocando. Eu decoro rápido cantando assim. Isso é uma bela dica mesmo. O Leandro alertou, a Sônia alertou, perfeito. Eu só toco com partitura. Aí tentei improvisar, fiquei mesmo só na risada. Foi um horror. No começo é assim, Slay. Ria para mais Demetro. Não dê bola. Tente tocar sem a partitura. Tente lembrar. Leandro, pode dar a dica certa ali para ela. Cante a melodia, tente desenvolver a sua habilidade. Errou um compasso, passa para aquele outro que você lembra. Entende? E não pense em horror. Se vocês têm piano digital, põe fone de ouvido e ria com o piano. Se não tem, no azar das pessoas que vão escutar. Então, a regra é simples. Para quem quer começar a se soltar no aprendizado musical, não somente para os iniciantes, mas também para os iniciados. Não use teoria, não use regras. E a dica do Leandro, cante a melodia. Pronto. Pare agora com todas essas coisas que envolvem essa gramática, essa estrutura musical, com essas regras, com todo esse comportamento estabelecido com relação à música. A teoria faz você pensar sobre música, mas você não quer pensar em música. Você quer tocar com espontaneidade. Veja bem, vou fazer uma alusão aqui. Na cara do gol, mesmo bons atletas, se pensarem nos fundamentos, chutam errado, fora do gol. Mas o atleta bom, aquele que é talentoso, na cara do gol, sem pensar, chutam e fazem o gol. É assim que tem que ser. Esse é o perfil. Na cara da música, toque e pronto. Sem regras, sem teoria, sem nenhum tipo de influência matemática. Vai e toque. Se tiver errado, ria. E vá adquirindo a habilidade de colocar todo esse trabalho espontaneamente, todo esse conhecimento espontaneamente dentro dos trilhos, dentro do conceito de melodia, harmonia e ritmo. Agora, vou fazer aquela lembrança que é extremamente importante, que o Leandro vai concordar e já falou no começo. Mais tarde, quando você já está solto, firme, seguro, já riu o suficiente, a barriga já doeu, toda a teoria fará parte do seu dia a dia, da sua espontaneidade musical, e você vai passar a entender cada passo, cada regra, cada fundamento, tudo aquilo que envolve teoria, solfejo, todo conhecimento musical, você vai entender com naturalidade, com simplicidade, com espontaneidade, que é o que a gente está falando. Aliás, se eu tivesse o poder para modificar a metodologia que é utilizada para as escolas de música, aliás, nem tem metodologia, vou ser bem sincero. Cada escola no mundo é uma coisa. Berkeley utiliza dela, Juilliard utiliza dela, os outros conservatórios dos Estados Unidos dela, cada um fica jogando para o seu time. Não há um consenso, não há uma estruturação que seja. Aqui no Brasil não existe regra nenhuma. Cada um faz do seu jeito e acabou, né?
mesmo utilizando teoria e solfejo. Mas é cada um do seu jeito. A primeira providência que eu conheço seria eliminar, nos primeiros passos, quando o aluno entra para tentar aprender música, qualquer teoria, qualquer regra. Vai pegar ali o piano e vai começar a botar a mão no piano para entender a dinâmica, a ergonomia das teclas. Nem que seja esse o motivo. Vamos entender o que significa 2, 3, 2, 3. Ponto. Lá adiante, olha, atenção para os 5 minutos. Eu não vou apertar aqui o pessoal, hein? Faltam 5 minutos, mas nós já estamos terminando. Lá adiante, mais tarde, com certeza, com segurança, o aluno vai entender de forma gradual e simples todos os fundamentos da música e como a música funciona. Mas ele já está tocando, ele já está animado, ele já está envolvido com a música. Com os meus alunos, por exemplo, é exatamente isso. Eu não perco um aluno. 100% dos alunos que eu tenho e que eu já tive, e não envolve teoria musical, eu não envolvo teoria musical, eu só tenho alunos que querem aprender a tocar o instrumento sem nenhum tipo de regra, coisa e tal. Nenhum deles desistiu do piano, todos eles são envolvidos. Todos, todos, todos. E outra coisa, boa parte deles começaram a dizer, ó, Ulrich, beleza pura, peguei, agora eu vou pegar o Leandro Manfredini para passar os improvisos, aquelas coisas. Exatamente isso. Então, foi uma forma de fazer com que a pessoa entendesse a regra do jogo com naturalidade. Exemplo de bons músicos, e aí vou entrar naquilo que o Leandro já comentou, é que nos primeiros passos da música, antes de conhecerem as regras, já tocavam muito. Um deles, é claro, o nosso grande Antônio. Alguns já viram falar do nosso amigo Antônio? Antônio César Camargo Mariano. Pode botar ali na lista, Leandro. Antônio César Camargo Mariano, que eu tive grande oportunidade durante o tempo de Yamaha, conviver com ele um bom tempo. Cada vez que ele vinha para o Brasil, ele está morando em Nova York, a gente se encontrava e tocava. Íamos fazer um espetáculo em 2016 para o lançamento da Bezendorf no Brasil e não deu certo, mas de qualquer forma, ele e o Danilo Caymmi iam fazer um encerramento, ele tocando no Disclaver de Nova York, e nós aqui na apresentação ao vivo, via internet, o piano tocando o que ele tocava, que ele toca lá. Mas não deu certo, não lançou a Bezendorf. A Bezendorf nem chegou no Brasil ainda. Acho que agora esse ano, ou em 2025, vai chegar. Tomara, né? Exatamente. A influência de todo mundo, né? O balanço, aquele balanço de samba, de bossa, de César Camargo Mariano é fora do comum. Agora, imagine quantas pessoas não existem nesse Brasil varonil que são como César Camargo Mariano, como o Leandro. Algumas delas se perdem nas entrelinhas da teoria e são completamente... acabam odiando música, acabam abandonando a música. Então, vamos despertarmos, minha gente. Vamos tentar modificar esse processo e fazer com que a música se torne algo espontâneo, natural, alegre, não tenso. Tenso. Em alguns concertos, você repara que o pianista do concerto com piano e orquestra aparece o primeiro concertista. Cada vez que tem essas, como é que chama, essas competições de piano, você percebe exatamente isso. A pessoa chega, matemático, toca bem, maravilhoso, mas aquela coisa metódica e sistemática. Aí aparece um outro aluno tocando a mesma música, só que de forma fluida. Mesmo errando em alguns compassos, é muito mais bonito do que aquele que tocou certinho, mas metódico e fechado.
Então, ficou alguma pergunta para trás, minha gente? Vamos lá. A dica, o resultado final. O sistema que está sendo utilizado hoje em dia com relação ao aprendizado musical está deixando a desejar. Cada vez o número de alunos e de pessoas interessadas em aprender música está diminuindo. Ou se faz alguma coisa, se toma alguma atitude, se cria uma metodologia, um padrão em que atraia mais e mais pessoas, ou esse tipo de conhecimento vai perecer e vai ficar direcionado só para os DJs, que vão pegar o que o Leandro gravou, o que o Ulick gravou, César Camargo Mariano gravou, Orovitch gravou, o Rubinstein gravou e acabou. Vai apertar, pum, play, e eles vão ser os músicos. Aliás, eu vejo entrevista desse pessoal que é DJ. Olha, eu fui lá tocar em tal lugar. Fui tocar. O cara disse que foi lá tocar em tal lugar. Aprendi muito criando em cima da teoria. Pô, perfeito, Vitor. É exatamente isso que a gente está falando. Sabe? Pegue o desenho do fundamento e se sinta à vontade com ele. Olha o que o Bruxo fazia no futebol, nosso Ronaldinho Gaúcho. Isso é um fenômeno. É um conhecimento do fundamento do futebol maravilhoso. Só que ele ia além. Ele usava o fundamento, mas a malandragem dele. E era encantador, porque cada vez que você ia assistir uma partida onde participava o Ronaldinho Gaúcho, era um espetáculo. Nem que seja aquele terceiro, quarto lance da partida. Era um espetáculo de ver essa espontaneidade. É assim que tem que acontecer com a música. Essa criatividade toda está em nossas mãos. E nós é que precisamos fazer a diferença. Sou fã do César Camargo também, grande. Quem não é fã do César Camargo Mariano, esse é uma maravilha. O César tem, né, um balanço, uma pegada brasileira que é fora do comum. Aliás, não tem. Ele desenvolveu, né? Ele é o mestre que trouxe um formato de tocar no piano, toda essa magia que é a nossa MPB, a nossa bossa principalmente, o nosso samba. Samba mais firme, né? Alguma pergunta, minha gente? Vamos lá. Eu sempre comento isso. Não se esqueçam. Johann Sebastian Bach passou desapercebido pelo mundo. Só se foi conhecer a genialidade dele 30, 40 anos depois que ele faleceu. Vou fazer um comentário que eu não fiz num tempo atrás ali com relação à história de Johann Sebastian Bach. Ele teve 14 filhos. Um deles me parece que chama Christian. Esse Christian morreu com 42 anos de idade, na mais completa, um exímio pianista. Ele foi o grande influenciador de Mozart, Christian Bach, o grande influenciador. Ele botava Mozart no colo e mostrava no piano da época, logicamente, que parecia aqueles square piano, aquela coisa. Ele mostrava como tocar, como desenvolver habilidade, porque Mozart no começo era violinista, não esqueçam disso, hein? Ele criança, mostrava ali. Christian morreu como indigente, foi enterrado como indigente. É impressionante essa história. Então, nunca teve exatamente isso. Era um músico extraordinário, muito procurado, o Johann Sebastian Bach. Ele realmente viveu uma vida bem, porque ele era um músico extraordinário e procurado, mas não tinha reconhecimento nenhum. Tem uma passagem da vida de Bach que era interessante. Eu não lembro em qual das abadias ali, qual foi
a região que ele estava, mas o pessoal que ia para a missa, e é onde ele tocava, os temas que ele criava todo dia, toda vez que ele fazia um tema diferente, ele nunca repetia os temas dele, ele tocando aquela coisa toda, o pessoal disse, olha, peça lá para o músico parar de tocar tanta nota aí, porque senão está atrapalhando aqui. Recebeu aquela velha sugestão do cliente lá do restaurante, ó, pede para o músico baixar o volume aí que está atrapalhando a nossa conversa. Johann Sebastian Bach passou por esses perrengues na vida, né? Muito pouco se sabe da história de Johann Sebastian Bach. Não acreditem muito nessas conversas que as pessoas põem por aí, e que, na maioria das vezes, é tudo uma fantasia de Nárnia. A história de Johann Sebastian Bach não foi nada fácil, embora ele tenha vivido uma vida muito boa. Os filhos, muitos deles ficaram muito mais famosos que o pai, e também teve essa situação do Christian, que acabou falecendo como indigente, paupérrimo, sem condições de se sustentar. Mais alguma pergunta, minha gente? Você viu? Hoje não deu nem para mandar os abraços no começo ali. Eu vou mandar, então, um abraço para o pessoal que eu estou lendo. O Vitor, o Leandro maravilhoso, que foi fundamental a participação, a Sônia maravilhosa, fundamental também, a Isley, vai começar agora, a Isley, a tocar sem olhar para a partitura, a Marilza vai do mesmo jeito, não vai colocar horror na vida, vai todo mundo ficar feliz, a Maria do Carmo também. A Rita, eu já estou sabendo que ela está fazendo assim, a Rita já está dominando, está chegando nos espetáculo, com estilo, nem olha para ninguém, senta, toca e acabou. É assim que tem que fazer mesmo. E outro detalhe, tem que curtir essa hora. Essa hora é única, você não vai esquecer nunca para o resto da vida. Não perca essa oportunidade de curtir esses momentos em que você está tocando em público, que as pessoas estão apreciando o seu conhecimento, a sua habilidade. Por isso a gente começou dizendo, qual é o objetivo de quem quer tocar piano? Destreza. Marilza, beijo, Adriana, maravilhosa. Live hoje diferente, mas fantástica. Olha, Sônia Flor, a diretora. A nossa diretora alegre e retumbante. Sempre alegre e feliz. Participação da Sônia. A Sônia tem um canal maravilhoso e ela está passando algumas informações sobre teoria, que está muito bem colocado, com muita paciência, sem dúvida. Até gente que escreve esquisito lá da Coreia, da China, do Japão, entra nos comentários da minha amiga diretora Sônia Flor. A dica para hoje no mercado de trabalho. Putz, a vida. É bastante complicado porque o mercado está bastante, eu vou dizer, recessivo. Seria o termo mais correto, Vitor. Hoje você não enxerga mais oportunidade em restaurantes, em lugares para tocar. Os clubes com bandas, há um grupinho já formado, sempre é difícil de você entrar e ter oportunidade. Eu, quando comecei a perceber que o restaurante começou a definhar, eu realmente passei a me dedicar aos fabricantes de instrumentos musicais. Eu acredito que tenha sido uma acertada que eu dei, porque eu acabei me envolvendo primeiro com a Holland, depois com uma série de outras empresas aqui no Brasil, como a Michael, por exemplo, lá de Belo Horizonte. Depois retomei o trabalho com a Yamaha, fiquei um bom tempo com a Yamaha, fiz um trabalho extra fora do Brasil, em algumas empresas como a Korg, como a Yangshang, como a Medeli, empresas que têm um trabalho excepcional e que foram trabalhos paralelos que eu pude realizar. É uma delícia essas coisas. Então, eu diria assim, seja você, seja espontâneo, toque, mostre a sua habilidade com espontaneidade e não procure desmerecer nenhum trabalho de ninguém,
nenhum trabalho de alguma pessoa. Hoje, o que a gente está sentindo dentro, principalmente nessas questões de endorse, de ligação com as companhias, com as empresas, as grandes marcas de instrumentos musicais, é que os caras estão achando que, olha, quero ser um endorse de tal coisa, quero isso, aquilo, esqueça esse tipo de coisa, deixe que naturalmente as pessoas venham te procurar. Humildade acima de tudo, mas humildade sempre com aquela convicção de que você sabe do seu trabalho. Porque muitas vezes tem aquela humildade que deixa você de lado, como se você fosse pequeno. Não. Seja sempre firme, talentoso, seguro. É aquilo que eu sempre comento. Ninguém no mundo pode competir comigo, porque eu não estou competindo com ninguém. Entende? Então, sempre comento com as pessoas. Qual é o maior pianista do mundo? O único. Qual é o segundo maior pianista do mundo? O Leandro? Tá aí, os amigos. Vamos lá, minha gente. O Vitor, vamos lá. Tá difícil. Obrigado, mestre. Abraço para todo mundo. A minha linda. Pedro, para mim, uma boa noite para todos. Hora de dormir, tá certo? Sônia Flor. Beijo. Mauro Gauchi. Esse é um grande incentivador, né? O Mauro é maravilhoso. Sônia Vidal, você, cadeira cativa. Beijos para todo mundo. Inês, ótima noite. Rita, maravilhosa, participou. Victor, grazie mille, Victor. E Victor Agostini, davvero un gran pianista. Marilza, beijo para todos vocês. Quinta-feira, não deixem de dar aquele joinha na nossa live, compartilhar, porque é interessante as pessoas depois escreverem nos comentários seus pontos de vista, concordar ou não com o que a gente está falando, porque isso aqui é uma democracia alegre e retumbante. Beijo para todo mundo! 3, 2, 1. Encerrou! Ai.